Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo ao fechamento do mercado desta sexta-feira, dia 3 de novembro de 2023. Pós-feriado aqui no Brasil, o mercado internacional refletiu ontem as negociações e principalmente a manutenção da taxa de juros nos Estados Unidos na faixa entre 5,25% e 5,5%, assim como o Banco Central Europeu nesta mesma faixa de juros 5,25% a 5,5% ao ano. No dia seguinte, também a manutenção da taxa de juros. Nós tivemos, logo depois do fechamento do mercado, a redução da taxa Selic aqui no Brasil, de 12,75% para 12,25% ao ano. Portanto, a expectativa de que novos cortes na taxa de juros básicos da economia, a taxa Selic, sejam realizados aqui no Brasil. E essa sexta-feira, apesar do feriado aqui no Brasil, registrado ontem, hoje foi um dia de ajustes no mercado internacional, principalmente com relação à moeda norte-americana. Foram divulgados dados sobre o payroll, chamado mercado de trabalho nos Estados Unidos, que veio com a criação de 150 mil vagas não agrícolas, bem abaixo daquilo que era esperado pelo mercado. A atuação da taxa de juros, manutenção nos Estados Unidos e também outras questões voltadas principalmente à expectativa em relação aos juros do Tesouro dos Estados Unidos, fizeram com que a moeda norte-americana tivesse uma queda em relação a outras moedas e despencassem em relação ao real. É o que a gente vai ver hoje. As negociações logo da abertura tiveram uma queda de 1% e seguem em queda nesse momento. Vamos dar uma olhadinha, R$ 4,89 mais 50, queda de 1,17%. Esse é o dólar negociado no mercado, portanto, uma valorização do real, desvalorização do dólar de 1,19%. Quanto ao índice Bovespa, ações negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo, uma disparada. Dólar caiu, índice Bovespa, apesar do pouco volume de negócios registrado, o índice Bovespa subiu aos 118.388 pontos, uma estilingada de 2,90%. Dólar caiu, índice Bovespa subiu. Vamos ver o comportamento do mercado na próxima segunda-feira. Já impulsionado pelo farelo e também condições climáticas aqui no Brasil, a soja apresentou em todo o complexo óleo, farelo e também soja em grão, alta na Bolsa de Chicago, passando o janeiro a $13,50, 13,75, uma alta de 1,86%. Essa é a soja negociada na Bolsa de Chicago. O milho a $4,77,88, subiu 1,89%. O trigo, $5,72,80, alta de 1,20%. Café negociado em Nova York também teve uma estilingada hoje, alta de 3,36% aos 170,90 cents de dólar por libra-peso. Açúcar a 27,81, subiu 1,20%. Algodão caiu 0,21% aos $79 mais 63. O petróleo, mais um dia de queda também, aos $81,08 o barril em Nova York, recuou 1,67%. E em linha, o petróleo Brent, negociado em Londres, caiu 1,76% a $85,32. Portanto, dólar em queda, pressão sobre os juros dos Estados Unidos e também a cotação do petróleo em queda. O que subiu, aí sim, a desvalorização do dólar. A expectativa de manutenção da taxa de juros lá nos Estados Unidos, sem alta, portanto, fez com que o ouro tivesse uma valorização nesta sexta-feira, acima dos $2.000 por onça Troy, $2.002 mais 30, alta de 0,44%. Bom, vamos à soja, todas as posições aí estão. O novembro a $13,30, alta de 26 cents por bushel. Janeiro, $13,54, alta de 25,75. Março, $13,68,50, 26 cents e meio de alta. O maio a $13,80,50, 25 cents e 75 de alta. Incertezas em relação à safra aqui na América do Sul, sobretudo no Brasil. É o Ninho provocando também essa oscilação no mercado de soja, incertezas nessa safra 23-24, atrasada no sul e também no centro-oeste,
problemas climáticos pesando sobre a soja e essa disparada, mais uma vez, do preço do farelo, impulsionando a soja em grão. Na B3, vamos dar uma olhadinha, a B3 soja subiu 2,93%, a saca aos 29 dólares e 85, com uma alta de 2,93%. Soja subiu na B3, milho subiu em Chicago, entre 8 e 8,5 por bushel. Dezembro a 4 dólares e 78, março 4 dólares e 93, maio 5 dólares mais 2, julho 5 dólares mais 10 e 75. Esse é o milho de Chicago, vamos ver na B3, milho base Campinas, negociações em alta. Aliás, como é que está a oscilação do mercado? Abriu com ligeira queda, ampliou a queda por parte do meio-dia e diminuiu a queda registrada nos vencimentos mais curtos. Praticamente a mesma cotação de novembro, R$ 60,14 da última quarta-feira do fechamento. Janeiro recuou 0,25% aos R$ 63,90. Março, milho base Campinas a R$ 67,76, 0,40 de queda. O maio a R$ 67,20, 0,46 de queda. Bom, do milho vamos ao trigo. Trigo negociado em alta, problemas na safra aqui no Brasil também dão um toque nesse tempero das cotações no mercado internacional e também aqui no Brasil. Dezembro a 5 dólares e 73, alta de 7,5, março 5 dólares e 99,75, 7 de alta, maio 6 dólares e 17, 7,25 de alta, julho 6 dólares e 32, 6,75 de alta. Esse é o trigo negociado no mercado internacional. O café em Nova York subiu, deu essa estilingada hoje. O dezembro a 170,95, 13,39 de alta. Março a 169,10, 3,20 de alta. Maio 169,60, subiu 3,26%. Julho 170,45, 3,18% de alta. Na B3, café teve uma alta de 6%. Para o março, a saca subiu. Deixa eu confirmar aqui a saca de café na B3, só tem a variação. Vamos ver se eu tenho aqui as negociações da B3. A saca, apesar da alta de 6%, não apresentou negociações, só um ajuste, portanto, em relação ao mercado de Nova York. Exatamente isso. Bom, do café, nós vamos agora às notícias da pecuária. Vamos saber como é que foi o comportamento do mercado nessa sexta-feira, espremida entre o feriado de ontem e o final de semana agora. Vamos ver as notícias da pecuária. Bom, a expectativa é que o mercado atacadista e varejista, por sua vez, mas no comércio varejista, tem uma reação, escoamento de carne das gôndolas, dos supermercados, das prateleiras, dos açougues, enfim, né? A expectativa de feriado prolongado para alguns. Ontem foi feriado, apesar de não ser um dia tradicionalmente de consumo de carne, proteína vermelha, de qualquer forma tem um feriado que se prolonga entre hoje, amanhã e domingo. Ou seja, um final de semana com recebimento de salários, a possibilidade do pagamento também, em alguns casos, antecipação 13º salário, uma parcela, isso sim, isso está dentro da conta. E o mercado hoje lá na B3 era para se comportar em alta em todas as posições, começou o dia variando, oscilando bastante e agora se firmou no finalzinho em variação positiva. O novembro a 233,60, 0,17 de alta. Dezembro, arroba negociada a 236,10, alta de 0,38%. Janeiro a 235,50, 0,21% de alta. Fevereiro caiu a 234,50 nos últimos negócios, às 14 horas 21 minutos, também pelo horário de Brasília, lá na B3. Mercado físico, esta é a apuração feita pela Scott Consultoria. O mercado teve aí São Paulo, Barreto, Araçatuba, boi comum, 229 à vista, 231,50 a prazo. As negociações ao sul de Minas, ou Minas Gerais ao sul, a 214,50 à vista, 216,50 na prazo. Campo Grande, 224,50 à vista, 226,50 na prazo. Oeste da Bahia, 214,50 à vista, 216,50 na prazo. Próxima tela. 4, portanto, das 32 praças apresentaram queda.
apuração da Scott, boi comum, sudoeste do MT, arroba à vista R$ 200, 202 no aprazo. Santa Catarina, 234 à vista, 236,50 no aprazo. Perdão, Marabá no Pará, 207 à vista, 209 no aprazo. Tocantins ao norte, 214,50 à vista, 216,50 no aprazo. Portanto, o mercado segue aí pressionado, tipicamente numa sexta-feira com poucos negócios e ajustes a serem registrados, principalmente pelo indicador CPE na próxima segunda-feira.